Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Cast, onde você pode ser a melhor versão. A gente sabe que todo brasileiro é um empreendedor nato e a gente tem que estar muito ciente perante as leis. Para isso, eu trouxe um especialista da área. Para você que é aposentado, você que é pequeno, médio ou grande empresário, você vai ter todas as informações necessárias para você fazer o seu negócio dar totalmente certo. Eu trouxe aqui a Advocacia Romário Bezerra. Gente, muito Tudo obrigado bom? por estar aqui. Bem, Ezequiel, bom dia. Muito obrigado. Gente, eu quero saber de tudo, saber de tudo. E eu quero começar logo com uma pergunta, porque eu sei que história todo mundo conhece. A Uhum. pergunta é o seguinte, sobre essas informações que teve muita propaganda na TV e televisão, falando sobre aposentado, que o cara pode pegar, e essas pessoas que nunca contribuíram com nada, e agora são maiores de 65 anos e querem receber alguma coisa. Recebe ou não recebe? Como é que funciona isso? Essa é uma informação muito importante porque tem sido muito bem propagado por aí, como você colocou, que a pessoa que nunca contribuiu com o INSS que ela tem direito a receber aposentadoria. Não é aposentadoria. E não é qualquer idoso ou deficiente que vai receber esse benefício. O nome desse benefício é benefício de prestação continuada. Ele foi instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social e ele é um benefício num valor de um salário mínimo que é devido ao idoso com 65 anos, seja homem ou seja mulher, e ao deficiente também, cuja renda familiar seja igual ou inferior a um quarto. Então, se for acima de um quarto, mesmo que seja idoso ou deficiente, pode não ter direito. Esse critério renda ele pode ser afastado. Só que aí nós temos publicidades, não é, em grandes meios de comunicação, dizendo que a pessoa tem direito ao benefício, que a pessoa tem direito a uma aposentadoria, mesmo que ela não tenha contribuído com o INSS. Então isso é muito perigoso, porque induz essa pessoa ao erro, né? Ela acha que assim, eu nunca contribuí, então eu vou ter direito ao benefício do INSS, vou receber uma aposentadoria. Não, não vai receber. O sistema do INSS é um sistema contributivo. Você contribui para lá na frente, quando você precisar, você ter esse retorno, né? Tanto que o nome do INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. E para você ter direito a seguro, você tem que fazer o quê? Pagar. Se você não paga, você não tem seguro. Se você quer, por exemplo, ter um seguro de carro, você tem que pagar, né? Seguro do celular, principalmente na nossa região, que é uma situação de violência extremada aqui no nosso estado, não é? Se você não paga um seguro, né, e acontece algum sinistro, você não vai conseguir exigir absolutamente nada. Então, para você ter direito a benefício do INSS, é importantíssimo que você contribua. E aí, para que as pessoas elas não fiquem na dúvida, a diferença entre a aposentadoria do INSS e o benefício de prestação continuada é a questão do 13º. O aposentado ele tem direito a 13º. O BPC da LOAS, por ser um benefício assistencial, ele não tem 13º, porque nós só temos 12 meses. Então, o aposentado vai ter 13º e o beneficiário do BPC LOAS não vai ter o 13º. Ele só vai receber um salário mínimo durante os 12 meses. Lembrando que a aposentadoria, depois que você recebe, ela se torna vitalícia, até o momento da sua morte, não é? O benefício de prestação continuada, ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, alguém do grupo familiar começou a trabalhar e começou a ganhar bem, o benefício pode ser cortado, mesmo que a pessoa tenha 65 anos ou que ela seja deficiente. E, por exemplo, já que a pessoa pegou, viu a propaganda e chegou e foi lá ver, qual seria o próximo passo que ela acha que tem direito? Como Uhum. é que ela resolveria isso? Às vezes ela é induzida, então ela vai achando que ela vai ter direito, dependendo do que for. Se ela tiver 65 anos, muitos desses que atuam dessa forma, eles orientam o cliente até a omitir informações. Então, você é casada, diz que você se separou da pessoa. Aí a pessoa preenche um termozinho lá, dizendo que se separou há um determinado tempo e que mora sozinha e que não tem renda nenhuma. E aí ela consegue receber o benefício, né? Só que aí o INSS ele faz as chamadas operações pente fino, que são os MOBs, né, que são os monitoramentos operacionais de benefício, que é justamente para ele poder ficar assim, ó, acompanhando. E às vezes, num deslize, a pessoa traz uma informação. E o INSS, quando cruza esses dados, obtém isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa disse que estava separada. E aí, quando o cônjuge dela morre, ela dá a entrada num pedido de pensão por morte, por exemplo. Aí o INSS vai dizer assim, mas você não disse em determinado momento que você estava separada? Então,
Como é que é isso, né? Então você mentiu, e o mentir em documento público é crime. Então o que ele faz? Ele diz assim, já que você mentiu desde o início, você vai ter que devolver todos os valores recebidos desde o início. E às vezes é uma pancada. Caramba, e tem que ser de uma vez só? Nós já tivemos casos lá no escritório que nós atendemos, que as pessoas foram orientadas de uma forma equivocada e elas bateram na porta do escritório desesperadas porque chegaram com uma carta de cobrança de R$80 mil. Nossa. Uma outra de 140. E ela falou, doutor, como é que eu vou pagar isso? Eu nem sei. Aí a gente vai fazer toda a análise do histórico dessa pessoa, a gente identifica que ela recebeu de forma irregular. Então, advogado não faz milagre, tá, gente? Às vezes a gente tenta minimizar os problemas. Então, façam certo para não terem problema, para não ter dor de cabeça. E aí, quando isso acontece, a gente tenta minimizar os danos. Às vezes acontecem realmente erros. Nós tivemos um caso de uma pessoa deficiente que o INSS disse que ela omitiu a renda, porque o marido dela trabalhava e ele fazia horas extras. E as horas extras, elas incorporam a remuneração do trabalhador. Então, o INSS falou o seguinte, olha, você omitiu essa informação, então você vai ter que devolver. Ela recebeu lá uma carta de cobrança de 85 mil, ela chegou desesperada, ela era deficiente, falou, doutor, eu não tenho como pagar. Nós entramos na justiça, o INSS já tinha suspendido o benefício dela, conseguimos reverter a suspensão, devolver o benefício dela e ainda cancelar a cobrança. Mas por quê? As horas extras nem sempre elas são habituais. Então, há variações, depende da empresa, né? Então, por elas não serem habituais, elas não se incorporam totalmente à remuneração daquele trabalhador. Então, por essa oscilação, o INSS não poderia suspender, nós conseguimos. Mas esse é um caso. Existem muitos outros casos bem fraudulentos. E aí o INSS está de olho em todos eles. Acaba que cada caso realmente é um caso, né? Justamente. No direito, essa é uma máxima que nós temos. Cada caso é um caso. E vamos lá, eu sei que também a Previdência tem mudado muito com o tempo, e nossas leis sempre estão mudando. E falaram que a pessoa pode se aposentar por idade. E como é que funcionaria isso, a pessoa que se aposentou por idade? Até 2019, a regra de aposentadoria por idade ela funcionava de um determinado modo, não é? Então, antes, a mulher, por exemplo, ela se aposentava com 60 anos, com uma carência, que é um período mínimo de contribuição de 180 contribuições, que equivalem mais ou menos a 15 anos de contribuição, né? O homem se aposentava com 65 e uma carência também de 180. Isso até 13 de novembro de 2019. A partir dessa data, entrou em vigor a Emenda Constitucional 103 de 2019. Com essa emenda, a aposentadoria por idade mudou. Da mulher se tornou 62 anos, não é? Com uma carência de 15 anos de contribuição. O homem manteve os 65, mas aumentou a quantidade de contribuições. Então, o homem, se ele quiser se aposentar hoje, ele tem que ter 65 anos de idade, mais 20 anos de contribuição. E a mulher, 62 anos, mais 15 anos de contribuição. Então, houve essa alteração aí que é importante. E é importante também esclarecer o seguinte, às vezes a pessoa começou a contribuir muito antes de 13 de novembro de 2019. Dependendo do caso, ela pode se enquadrar numa regra de transição. Aí é importante buscar uma assessoria especializada, não é? Para fazer cálculo. O direito previdenciário não tem para onde correr. Tem que fazer cálculo de período contributivo, de identificação de contribuições. Às vezes a pessoa, por exemplo, prestou serviço em contratos temporários, mas que não aparece no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, direito previdenciário é sempre bom buscar uma assessoria especializada para verificar quanto tempo falta para a pessoa se aposentar ou não, tendo em vista que há muitas modificações. A parte mais bacana é que tira tal do achismo na pessoa, né? A pessoa acha, mas quando chega lá, não, cara, tem que contribuir, tem que fazer, tem um cálculo. Acontece muitas pessoas chegar lá no achismo. Sim, já tivemos muitos casos de pessoas que elas chegaram dizendo assim, doutor, eu tenho mais de 35 anos de contribuição. Falei, é mesmo? Sim. Quando eu fui ver o histórico contributivo dela, por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, que é o documento que o INSS utiliza para fazer a verificação, a pessoa tinha mais ou menos 10 anos de contribuição. Falei, você disse que tinha 35, que aqui só aparece 10? A conta não está batendo, né? E aí eu fui ver que foram contribuições que não foram feitas.
Períodos que não aparecem no CNIS, ou seja, mesmo que estivessem na carteira de trabalho, a empresa não fez as declarações corretas. Então, é uma série de informações que precisam ser levantadas até para poder dizer para a pessoa quando ela pode se aposentar, quanto ela pode receber a título de benefício e se ela vai ou não ter direito, não é? E na questão previdenciária, como você bem falou, não é achismo. A gente precisa verificar, porque o INSS ele exige comprovação. Como eu disse, ele é um seguro. Se ele é um seguro, você precisa mostrar que você está adimplente para com ele. Senão você não tem direito a esse seguro. Muito bacana. Bom ficar bem informado que não existe achismo de jeito nenhum. Não, principalmente na questão de aposentadoria, né? Que é o sonho de todo mundo. Quem é que não quer se aposentar? Verdade. Só para voltar um pouco no tópico anterior, Ezequiel, estava falando da questão da pessoa que recebe indevidamente aqueles valores de IPVC, como o Dr. Romário falou. Se chegar só a cobrança administrativa ali, tem que devolver para o Estado, né? Seja o governo federal, Estado. Geralmente quando o governo federal. Tá barato. Tá? Tem situações, às vezes, que pode chegar na esfera penal, na esfera criminal. Porque é um prejuízo para a administração pública, né? Que a gente chama prejuízo para o erário. Então, tudo que envolve o governo em si, que você indevidamente pega, vamos dizer assim, né? Numa palavra mais popular, é complicado. Então, assim, está na esfera administrativa, só a devolução morreu ali, a pessoa, tudo bem, não tem condição, mas tem que levantar a mão para agradecer, porque se chegar na parte penal, aí pode ser pior. Já tem casos assim? É chato. Sim. Tem que tomar muito cuidado. Crimes contra a fazenda, não é? São crimes assim que eles ficam em cima mesmo, e aí a pessoa é penalizada com multas, pode ter expropriação de bens, ela pode perder os bens que ela possua, infelizmente, porque contra a fazenda pública prevalece o interesse público. Então, numa discussão entre a fazenda pública e um privado, né, um particular, prevalece os interesses da fazenda, como o Dr. David bem falou. E na época do isolamento social, que as pessoas estavam procurando o INSS para tal de um auxílio-doença, isso existe, não existe? Como é que funciona? Como é que ficou essa história todinha? Essa questão ela passou por muitas modificações. As pessoas, elas às vezes pensam que pelo fato delas terem uma doença, elas vão ter direito ao chamado auxílio-doença, porque o nome é meio sugestivo, né? A gente fica pensando assim, auxílio-doença, então tem uma doença, vou requerer esse auxílio, mas não é bem assim, não. O que acontece? Tanto que o nome foi até modificado agora com a Emenda Constitucional 103 de 2019, no sentido de que agora ele se chama auxílio por incapacidade temporária ou auxílio por incapacidade permanente. Por quê? Não é só o fato de você ter uma doença, mas é até que ponto aquela doença te impede de trabalhar. Exemplo, hérnia de disco. Um exemplo muito comum. Boa parte dos brasileiros sofrem de hérnia de disco. Será que a hérnia de disco ela te impede de trabalhar? Não é? Por exemplo, nós advogados. Nós trabalhamos muito sentados. Mas o fato de eu ter hérnia de disco não me impede de exercer a minha profissão. Então, não é só ter a doença, mas é até que ponto essa doença ela te impede de ter uma vida profissional. Eu uso muito o exemplo lá no escritório do deficiente visual. Eu pergunto para a pessoa, o deficiente visual pode trabalhar? A maioria das respostas é não. Eu falo, depende. Por quê? Se você vai em hospitais, por exemplo, que tenham câmaras escuras, aquelas câmaras de raio-x, boa parte dos profissionais são deficientes visuais. Porque a radiação afeta justamente a visão, só que como ele já está com a visão comprometida, não vai ter prejuízo para ele. Então, muitos hospitais acabam dando preferências aos deficientes visuais para os raios-x. Mas aí eu pergunto, eu consigo colocar um deficiente visual para poder dirigir um ônibus? Não. Então, não é só ter a doença, mas é até que ponto aquela doença te impede de ter uma vida profissional. Tanto que no nosso escritório nós temos clientes que são deficientes visuais e que eles trabalhavam dentro de hospitais, eles trabalhavam dentro de setores de atendimento. Então, a doença em si, ou a deficiência, não é impeditivo para o trabalho. Então, o auxílio-doença é importante a pessoa saber que assim, não é só ter a doença, mas é até que ponto aquela doença ela te impede de ter uma vida profissional. E durante a pandemia o INSS foi muito procurado, né? Foi muito buscado porque as pessoas acabaram ficando doentes, então elas deram entrada. Para você ter direito ao auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, é importante que a pessoa tenha laudos médicos que comprovem aquela doença, receituários, exames. Então, tendo tudo isso, eu vou apresentar ao INSS, ele vai marcar uma perícia, vou fazer essa perícia e o médico, né, do INSS vai dizer se eu estou apto ou não para o trabalho. E aí levanta-se muito uma discussão.
Será que o médico do INSS que me atendeu era o especialista dentro da minha área? Essa é uma discussão muito grande dentro da justiça. Só que aí, aquele que está lá no INSS, aquele profissional, ele tem que entender sobre a doença para com o trabalho. Ou seja, ele tem que estabelecer um nexo de causalidade. Doença te impede de trabalhar. Não te impediu, ele diz que você está apto, mesmo que ele reconheça que você está doente. Entendi. Acaba que a pessoa ela tem que entender cada tipo de doença e adequar o trabalho da pessoa, né? Porque poderia qualquer tipo de doença chegar, não, então tu pode Exatamente, pegar estou doente, tô com uma virose, não vou trabalhar. Então, não é bem assim que funciona, né? Então, é por esse motivo que o nome foi modificado, porque ele dava essa falsa sensação para a pessoa. Ela pensava assim, eu estou doente. Eu vi que você explica um pouquinho, né, sobre a pessoa que está querendo entender sobre a perícia médica através do INSS. Como é que funciona? Seria o passo a passo, os documentos? Você poderia dizer um pouco mais sobre isso? Sim, a perícia médica é aquele ato em que o segurado, que deu entrada no auxílio-doença, comparece ao INSS e ela vai ser examinada por um perito. E aí é importante ela deixar toda a documentação organizada, não é? Então você vai listar laudos, exames, receituários, gente, em ordem cronológica. Não adianta você dizer que está doente em 2023, por exemplo, e levar um exame médico de 2000, né? E muita gente acaba não levando esse tipo de documento para a perícia médica, achando que por hoje o processo ser eletrônico, porque hoje as questões públicas, boa parte delas já são digitalizadas e tudo mais, né, já são de forma eletrônica, ela pensa o seguinte, eu já juntei lá no aplicativo meu INSS, não vou levar. Aí ela chega na perícia médica, o médico pergunta, o que você trouxe para eu poder ver? Tá tudo lá. Ele não vai ter o trabalho de abrir lá e olhar. Ele deveria, sim, deveria, mas ele não vai fazer. Então, é importante, quando você for numa perícia médica, leva todos os documentos já bem organizados, então leve os laudos, exames, receituários em ordem cronológica, facilite o trabalho do perito, para a pessoa não ter dor de cabeça. Uma outra coisa que é muito importante, que as pessoas acabam não se atentando, as perguntas que ele faz. Então, a pessoa, às vezes, tem um problema, está tendo algum distúrbio, né, ósseo, por exemplo. Ele pergunta, como você veio para a perícia? A pessoa fala assim, eu vim de moto. Eu vim dirigindo. Aí ele pensa da seguinte forma, a pessoa doente, ela não costuma dirigir, ela não costuma andar de moto. Então, aquela simples pergunta já faz com que ele entenda que você está apto para o trabalho. Ou, às vezes, ele faz uma pergunta bem disfarçada. Ele fala assim, como é que está o trânsito hoje? A pessoa fala, nossa, o trânsito hoje estava caótico. Ele, como é que você veio para cá? Pegou trânsito quando veio? A pessoa, não, eu vim de moto, foi rapidinho. Aí pronto, aí ali mesmo ele apta para o trabalho, pode procurar outra coisa, porque você está melhor do que qualquer um de nós. Um outro ponto também são as publicações das redes sociais. O INSS hoje ele tem assim, fiscalizado. Então a pessoa que está depressiva, por exemplo, que posta fotos lá em festa, se sentindo feliz, ele vai e fiscaliza. Por quê? Exatamente, ele fiscaliza mesmo, porque ele entende que se você tem uma doença, essa doença ela te impede de ter uma vida, não só profissional, mas uma vida social também. E aí a pessoa que tem um quadro de depressão, que tem momentos em que ela está um pouco mais tranquila e tem outros momentos em que ela está em crise mesmo, ela acaba postando num momento feliz, né, de descontração, e ela publica isso nas redes sociais, ela deu entrada lá no requerimento, aí o perito vai olhar lá as redes sociais dela e diz assim, você não tem direito ao auxílio por incapacidade temporária, porque você está melhor do que qualquer um de nós. Estava ali na festa esses dias, né? Feliz da vida, e agora você está aqui requerendo auxílio por depressão. Então, assim, tem que tomar cuidado com as publicações que se fazem nas redes sociais, não é? Tem que tomar cuidado também com as conversinhas na sala, na antessala das perícias. Então, às vezes a pessoa está muito doente, mas ela fica contando a história dela lá para os outros e o perito está só lá dentro da sala dele ouvindo todo aquele bate-papo. Então, ele pensa assim, se está doente, é para a pessoa estar calada, mais na dela, retraída, não fica falando toda a vida, não é? E um outro ponto também que faz com que as perícias sejam muito indeferidas são pessoas que fingem. Isso acontece muito? Muito. Muito? Muito mesmo. Então, não adianta você fingir, tá? Ele sabe que você tem uma doença, você precisa demonstrar para o perito que você tem uma doença, mas não precisa fingir, não precisa forçar.
Porque ele conhece vamos dizer assim, o quadro e os sintomas que aquilo pode causar, e se ele identificar que você está fingindo, ali mesmo ele também já indefere o seu requerimento. Um outro ponto que é importante é a questão da arrumação. Como é que você vai para uma perícia médica? As pessoas elas acabam não se ligando muito nisso. Então, por exemplo, no caso das mulheres, vão muito bem maquiadas, cheias de anéis, brincos, cordões, pulseira. No caso dos homens também, cordão, não é? Muito bem arrumado, muito bem aparentado. E o perito do INSS ele pensa o seguinte: doente não se arruma. Então, se você vai muito bem arrumado, ele já pensa logo, não está doente, porque se conseguiu se arrumar, pode muito bem trabalhar. Isso acaba sendo, vamos dizer assim, um entendimento equivocado, porque, imagine, você vai passar por toda a rua, né? E sempre no dia em que você mais sai desarrumado é o dia que você mais encontra conhecidos na rua. Então... O doente precisa parecer doente. Exatamente. O doente ele precisa parecer doente para o perito do INSS. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de questão. Então, se você vai na perícia, você não precisa ir esculhambado ou esculhambada, tá? Mas você não pode ficar abusando muito. O básico acaba sendo a melhor forma de você se apresentar, porque você não vai ter outra oportunidade de falar com o perito. Já ouviu aquele ditado? A impressão é que fica? A primeira impressão é que fica? Para o perito é do mesmo jeito. Você não vai ter uma segunda oportunidade de se apresentar para ele. Eu tô assustado porque, tipo assim, não basta estar doente, tem que parecer. Tem que parecer. Só que isso é uma linha tênue, porque, por exemplo, a pessoa tá mal, né? Mas tem que, de certa forma, fingir que está mais mal do que o normal, né? Eu acho que ela precisa encontrar um equilíbrio. Ela não precisa forçar muito, mas ela precisa demonstrar em si a doença dentro que há nela e que a impede de trabalhar. Então, o fingir muito não é bom. Então, se você está tendo alguns sintomas, pode relatar para o médico os sintomas que você está tendo. Agora, você não precisa forçar, não precisa ficar aquela gritaria, se joga no chão, estou tremendo de dor, meu Deus, não vou conseguir. Porque aí ele já vê de cara que você não tem. É igual no sistema público. Muitos desses peritos do INSS, eles trabalham também em hospitais públicos. Então, eles já estão acostumados com isso, né? Das pessoas chegarem gritando, se desesperando, se jogando no chão. E aí ele já cria uma falsa ideia, e eu entendo que isso seja errado, de que a pessoa está fingindo. Então, ele já vem para a perícia com essa ideia de que a pessoa, a princípio, vai estar fingindo doença. Né? Isso é tão cômico que eu lembro uma vez que minha mãe estava se aposentando por conta da doença que ela teve, né? Aí tu tem a salinha e tem uma televisão. Aí aparecem várias cenas. Por exemplo, o cara de muleta entrava lá, tal. Aí quando saía, virava a esquina, o cara tirava a muleta. Eu falei assim, pô, será que isso foi verdade? Porque o pessoal tava seguindo o cara e filmando. Acho que perceberam que era fingimento. Aí tu vê cada situação assim, hilária. Falar, pô, não é possível. Mas isso acontece. Inclusive nas redes sociais hoje tem muito meme que gira em torno disso. Tem muito meme? Tem, existe. Às vezes de idosos dançando numa festa, e o pessoal bota assim, o INSS vendo isso e cortando a aposentadoria. Então, assim, é uma situação que realmente, como o Dr. Romário bem pontuou, precisa tomar cuidado, porque às vezes um detalhe, às vezes a pessoa não faz nem por mal, é sem querer. Acaba ali tendo que buscar a justiça. Não que a palavra final do perito ali do INSS, a palavra do perito é a final, não é isso. Do INSS é a final, não é isso. Mas assim, se buscar a justiça, tem como reverter. Mas assim, acaba tendo um caminho mais doloroso, entendeu? Às vezes demora, então a pessoa precisa daquele valor mensalmente para se manter, então precisa tomar muito cuidado. Então é melhor ser sincero no que tá falando. Porque Exatamente. E se for pego nessa jogada todinha aí, o que acontece? Bom, a pessoa, além dela ter o benefício indeferido, ela pode responder também, porque quando você faz o requerimento do auxílio-doença, você assina tipo um termozinho, igual esses termos aí que a gente assina sem ler. Então, quando você faz o requerimento lá no INSS, tem lá dizendo assim, atesto que irei responder pela veracidade das informações passadas na forma lá do artigo 299 do Código Penal. Ou seja, se você está mentindo, você está falsificando. Então, você pode ser penalizado sim. Então, a pessoa que estava, a princípio, até doente, sai de lá sem o benefício ainda com processo nas costas. Nossa. E é quanto tempo assim, de prisão a pessoa fica? Depende, Bom, cada caso é um caso. Né? Acaba não tendo muita prisão, acaba sendo convertida em medida restritiva, mas até isso acontecer, ela tem uma dorzinha de cabeça. Fica aquela ameaça, né? Aquele desespero, dizendo, meu Deus, eu posso ser presa a qualquer momento. Eu estou respondendo a um processo criminal. Isso realmente tira até a paz e o sossego da pessoa. Então, fazer o certo é sempre a melhor opção. A melhor opção. Eu vi também que você trabalha com direito empresarial, né? Sobre
o papel do patrão, o papel do funcionário. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Qual seria o papel do patrão, do funcionário no início da jornada, no final da jornada? Porque, tipo assim, isso no Brasil tem até golpes, né? Pessoal, vou ficar um ano lá e depois de um ano eu vou pegar e vou sair e vou receber tanto. Uhum. Como é que funcionaria isso na explicação? A nossa ideia no nosso escritório de atuar nesse ramo empresarial é justamente para poder orientar esses empresários, não é, de como eles devem se portar no caso das relações trabalhistas. Eu sempre digo que o brasileiro ele é um empreendedor nato, ele gosta de empreender. Mesmo nos momentos de maior crise, a gente vê o brasileiro ele empreendendo. Nós vimos muito isso na pandemia, não é? Naquelas medidas de restrição, de isolamento, o brasileiro ele teve que se virar nos 30, como dizem por aí, mas ele conseguiu contornar todo esse período de crise. Então, o brasileiro é um empreendedor nato, mas não basta apenas você empreender, você precisa saber empreender. E, às vezes, a empresa ela acaba tendo tipos de comportamentos que são contrários à legislação. E isso acaba trazendo prejuízo para ela, não só na parte tributária, na parte fiscal, mas também na seara trabalhista. Então, o nosso escritório, pensando nisso, ele disponibiliza uma assessoria para as empresas, onde a gente explica muito sobre as relações patrão, empregado, sobre o que ele pode fazer, sobre o que ele não pode fazer. No momento da demissão, se demite a pessoa no primeiro horário, no final do expediente, não é como é? Sim, tudo isso precisa ser explicado para ele, por quê? São questões jurídicas. Posso demitir o funcionário por telefone? Existe algum tipo de implicação? Então, tudo isso a gente vai tratando e a gente vai trabalhando. E aí é uma advocacia que a gente chama de advocacia artesanal, não é? É caso a caso. Então, a empresa nos procura, ela tem uma necessidade e a gente vai trabalhar essa necessidade desse empresário, explicando para ele, orientando e também para os trabalhadores, né? Quem nos acompanha nas redes sociais, a gente separa os dias. Então, geralmente, às quartas-feiras, a gente faz publicações voltadas para os empresários e na sexta-feira a gente faz publicações voltadas para os trabalhadores, que acaba aí unindo o útil ao agradável. Tô querendo trazer um caso aqui agora, já estou pensando aqui. Qual é a situação, por exemplo? O cara que está dando um emprego, ele é obrigado a pagar hora extra ou não? Depende muito do que foi feito ali com a pessoa. Olha, depende muito da negociação que eles fizeram, né, entre eles e das convenções coletivas. O direito do trabalho ele é um direito muito vago. Por que ele é um direito muito vago? Subjetivo, tipo isso? Isso, nem tudo está na CLT. A CLT ela não é um código trabalhista, ela é um compilado de leis. Basicamente é como se fosse aquela máxima da faculdade, né? Cada um faz o seu e no final a gente junta. A CLT ela é basicamente isso. Elas são legislações esparsas que já existiam e que Getúlio Vargas mandou juntar tudo e ficou ali. Então, muitas coisas a CLT acaba não prevendo. Então, é por esse motivo que existem acordos coletivos de trabalho com os sindicatos, não é? Convenções coletivas entre sindicatos de empregadores e sindicatos de trabalhadores. Então, a questão da hora extra é uma questão que deve ser observada. Nós temos um limite de jornada. A CLT ela diz que o trabalho comum ele deve ser de 8 horas diárias, limitadas a 44 horas semanais, e as horas extras não devem exceder a 2 horas diárias, não é? Só que aí existem casos em que o trabalhador ele precisa ficar um pouco mais. Então, é preciso se atentar à convenção coletiva, ou até mesmo, se a lei permitir, o contrato que haja entre as partes, porque às vezes você não vai pagar a hora extra, às vezes você vai usar aquela hora trabalhada num banco de horas, por exemplo. Então, não vou te indenizar, essa hora que você fez, ela vai para um banco de horas e depois você pode utilizar para folga, chegar um pouco mais tarde, tudo vai da negociação. Mas aí é super importante que assim, esteja atento às convenções coletivas ou os acordos coletivos e na impossibilidade, né, de não ter essas questões, que haja pelo menos um acordo. E aí é nesse momento que entra a assessoria. Por esse motivo que a gente pergunta para a empresa quando a gente vai assessorar, não é? Vocês costumam fazer horas extras com seus funcionários? Costumamos. A gente faz uma pesquisa para verificar se tem algum tipo de convenção ou acordo coletivo. Não tendo, a gente estabelece aquilo dali em contrato e aquilo deve ser observado, tanto pelo trabalhador quanto também pela empresa. Por quê? Muitas empresas elas acabam não se atentando a isso. Então, elas vão falar assim, não, vem trabalhar aqui comigo. E a pessoa trabalha 12, 14 horas. E aí a empresa, por exemplo, não faz controle de jornada.
né? Mesmo que ela não tenha obrigatoriedade, às vezes ela não faz o controle de jornada necessário. Quando o trabalhador entra com uma ação na justiça, como ela não tem como comprovar, prevalece a palavra do trabalhador, porque ele, na relação de trabalho, ele é aquela parte que precisa ser protegida. Então, a empresa acaba se dando mal porque não buscou informações necessárias antes de contratar o trabalhador. Isso acontece demais. E quando acaba que o próprio empregado ele não está contente com o trabalho, como é que funcionaria para o cara pegar e sair? Quando tu falou, nem sabia disso. Ah, vou demitir antes, no início, depois. Como é que funcionaria ele pegar e sair desse trabalho? Como é que você falaria para o empresário direcionar sobre isso? Isso daí é um grande, até mesmo uma situação que são mito hoje em dia. O que acontece? O empregado ele pode pedir demissão, assim como a empresa também pode demitir o empregado. O empregado não tem nenhum problema quanto a isso. E a gente sempre orienta quando é uma pessoa, a empregada que vem procurar a gente sempre fala assim, você tentou fazer um acordo com a empresa? Porque no acordo a pessoa não sai perdendo tanto. Por exemplo, a multa do FGTS, ao invés de ser 40%, cai para 20%, entendeu? O aviso prévio é metade, 15 dias, não 30 dias. Então, às vezes, o acordo ele é bem melhor. Mas há situações que a empresa também é irredutível e ela também não é obrigada a demitir o funcionário quando ele deseja. Então, se ele quer pedir demissão, ele pede lá a carta de demissão dele feita à mão e, infelizmente, aí o FGTS vai ficar retido, não tem direito ao auxílio-desemprego. No acordo também não tem direito ao auxílio-desemprego. Então, assim, as pessoas elas acham que a empresa ela é obrigada a mandar embora sem justa causa quando a pessoa deseja, sendo que não é assim na prática, entendeu? Então a gente sempre orienta o acordo. Se a empresa tiver redutiva, aí não tem o que se fazer, pede demissão mesmo, aí muitos jeitos vão ser aí abolidos, mas faz parte do jogo, né? Será que isso é falta de conversa? Porque eu tô vendo que muitas das vezes precisa sempre do intermediador para poder sim. fazer isso. Eu acho que eles não têm diálogo entre si. Isso acontece muito, não tem diálogo entre as partes. Às vezes acontece muito mesmo do empregado não querer conversar com o patrão, ou ele achar que o patrão, como o Dr. David bem falou, é obrigado a mandar ele embora, ou às vezes ele tenta criar uma situação, não é, em que eu vou colocar bastante atestado porque aí a empresa vai e me manda embora. Eu vou começar a faltar, chegar atrasado porque a empresa vai ser obrigada a me mandar embora. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, a não ser em virtude de lei, isso está previsto lá na nossa Constituição. Então, o patrão realmente ele não é obrigado a mandar embora, caso ele não queira. Essa questão que o Dr. David colocou sobre o acordo, ela é uma questão recente, foi instituída em 2017 pela reforma trabalhista, não é? Até para poder minimizar aquela questão que existia em que o funcionário combinava com o patrão da seguinte forma: olha, se você me mandar embora, eu te devolvo a multa dos 40% do FGTS, que, querendo ou não, era uma questão muito comum. É uma fraude contra o erário público, não é uma fraude contra a administração pública, então a empresa é penalizada com multa, o trabalhador também é penalizado. Então, para tentar minimizar esse tipo de situação que acontecia, foi criado essa chamada rescisão por acordo, em que o trabalhador negocia com a empresa vai e faz a dispensa dele, ele levanta até 80% do FGTS, ele recebe as verbas dele, não é, como um aviso prévio e a multa de 40%, a multa do FGTS, que era de 40%, nesse caso se torna de 20%, e os outros direitos permanecem intactos, a única diferença é que ele não recebe seguro-desemprego. É um mecanismo bom quando há possibilidade. Agora, se o funcionário não está satisfeito, o que a gente orienta a fazer? Nessa situação, mais viável, se não foi possível a rescisão por acordo, pedir demissão. Por quê? Se ele cava uma certa situação, ele pode ser dispensado por justa causa. E aí, se ele for dispensado por justa causa, os direitos dele vão ser muito mais limitados. Então, é bom sempre fazer o certo para não ter dor de cabeça. E se não está satisfeito e a empresa não quer fazer acordo, ela não é obrigada. A pessoa que não está satisfeita, ela pode sim fazer a solicitação de demissão e aí ela pode seguir a vida dela, procurar algo que seja bem melhor para ela. E como é que funciona essa parte do atestado? Eu já vi que tem golpe do atestado, não tem. Como é que o empresário pode lidar com isso? Até que ponto é tolerável para ele poder pegar, não vou pegar e vou demitir porque eu não gostei muito, porque eu vejo muito isso. Tem gente que pega e fica, sei lá, 5 dias de atestado, né? E como é que funciona? De repente o cara estiver realmente doente, o cara não, pega e demite ele. Como é que funcionaria isso? Como é que vocês auxiliariam o empresário? Se o atestado é válido, não há que se descontar a respeito disso, né? Tanto que a CLT ela estabelece que não podem ser descontados esses dias que o funcionário está de atestado médico, desde que seja um atestado
válido. E aí, quais são os atestados válidos? O que caracteriza um atestado válido, né? Então, é aquele documento que possui o carimbo, que possui o dia de atendimento, a hora de atendimento, a doença que a pessoa possui e a quantidade de dias que ela precisa para poder se recuperar. Se a empresa ela desconfia do atestado, existe um mecanismo que ela pode utilizar. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ir até a secretaria do hospital que emitiu o atestado e vai fazer uma solicitação de verificação de veracidade. Então, o que seria isso? Ela vai dizer assim, olha, eu desconfio desse atestado. Então, eu quero que vocês me provem que é um atestado verdadeiro. E aí o hospital vai, chama o médico, analisa, né, o prontuário médico, a ficha de registro, a ficha de triagem para verificar se o trabalhador passou por ali naquele dia. E aí, se de fato era um atestado válido, o médico vai dizer, eu reconheço essa assinatura, reconheço esse meu carimbo, é um atestado válido, a empresa não vai poder descontar. Agora, se o médico diz assim, olha, nesse dia eu nem vim trabalhar, esse carimbo não é o meu, a assinatura não é minha, e aí não há nem dados de registro do funcionário lá no hospital, vai ser considerado como um atestado falso. Com esses documentos, a empresa pode dispensar esse trabalhador por justa causa. A empresa não poderia, por exemplo, se é um atestado válido. Ela pode dispensar normalmente sem justa causa. Agora, se é um atestado falso, ela pode dispensar sim por justa causa. E aí um ponto importante, não há limites, tá, pessoal, para atestado. Não há limites? Não há. Sempre que for atestado, válido. Válido. Se não for válido, nem tente, porque você vai ter dor de cabeça. Tem gente que, de repente, pega 15 dias. Eu conheci um amigo que ele pegou, tipo, um mês de atestado. Mano, não sei como é que ele fazia, como é que era o negócio dele lá. Só falei, cara, não é possível. Será 30 dias é demais. Mas nessas situações, a empresa encaminha para o INSS. Por quê? Até o 15º dia, a empresa arca com esse pagamento. A partir do 16º dia, ela já é obrigada a encaminhar para o INSS. Então, se a pessoa apresenta um atestado de 30 dias, o que a empresa vai fazer? Ok, os 15 primeiros dias eu vou pagar, é um atestado válido. Os outros você vai para o INSS porque você está incapacitado. Existem casos das empresas cidadãs, por exemplo, que se você apresenta vários atestados, ela junta todos eles. Então, eu estou com uma determinada doença, apresentei um atestado de 2 dias, 3 dias, 5 dias, e ela faz esse compilado dos últimos 6 meses e ela já te encaminha para o INSS. Mas para isso a empresa precisa estar cadastrada num projeto que foi criado em 2014, que é o da empresa cidadã. Entendi, o cara tá... Porque pra ter um histórico, né? Pô, o cara tá tão ferrado assim, melhor pegar e caminhar logo pra vai pro INSS para conseguir se recuperar. E te fazer uma outra pergunta. Sobre o lance da multa que você falou sobre os 40% do FGTS, é isso? Uhum. O cara é obrigado ou não é obrigado? Como é que funcionaria isso? Dele aceitar a oferta do funcionário, né? Ser seduzido pelo funcionário. Do seguinte ponto, olha, me manda embora que aí eu vou e te devolvo a multa dos 40%. Isso é uma fraude, tá, gente? Isso não é legal. As empresas, elas são penalizadas e são multas altíssimas, né? E para o trabalhador que faz isso, além dele ser multado, ele acaba não tendo direito ao seguro-desemprego. E se ele já recebeu, quando ele for fazer a solicitação de novo, as parcelas vão ser retidas dele. Então, não é vantajoso aderir a essa ideia. É sempre bom fazer o certo. Se a empresa dispensou, ela tem que pagar os 40%, se for rescisão por acordo, 20% lá sobre o FGTS, né? Mas, Romário, todo mundo faz, é comum, é usual. Nem sempre o usual é legal. Não é pelo fato de todo mundo fazer que eu vou fazer também e vou achar que não vou ter problema. Pode ter problema, sim, e além de ter que pagar uma multa, pode ainda sofrer sanções administrativas pesadas, às vezes até com restrição do negócio. Então, é muito preocupante. Então, o que a gente orienta sempre ao empregador, por exemplo, que vem ao nosso escritório e que fala assim, olha, o funcionário me abordou e pediu para que eu mandasse ele embora, que ele me devolvia a multa de 40%. A nossa orientação não pode ser outra, a gente fala, não faça. Ou você manda ele embora e paga todos os direitos, ou ele peça demissão. Isso daí é algo que a gente orienta a não fazer, justamente porque a gente sabe dos problemas que o empregador e o empregado podem ter no futuro. Porque imagine, nós tivemos um caso lá no escritório que a trabalhadora ela foi forçada a devolver a multa dos 40%.
E aí a gente entrou com uma ação, porque a empresa não pagou algumas verbas dela, mas a gente orientou para ela. Falou, olha, esse valor que você devolveu para a empresa, você pode não conseguir. Porque a justiça vai entender que houve um conluio ali, tanto entre você e a empresa, para que vocês lesassem o erário. Então, assim, a gente pode até pedir a devolução, mas não é certo de você conseguir. Porque a justiça vai dizer o seguinte, olha, você concordou, você não tinha obrigação de devolver, você foi lá e devolveu, você está concordando com o ilícito. Então, multa para a empresa e multa para você também, para não fazer mais o errado. O errado, não tem... E uma coisa também que isso acontece muito. Vamos supor que o empresário não tem tanta grana para poder pagar todos os benefícios que o funcionário merecia receber, porque o cara trabalhou bastante. Ele tem algum auxílio em relação a isso, ou ele tem que dar o jeito dele de arrumar o dinheiro e pagar o cara? Como é que tem isso? Porque muitas vezes o cara não tem uma boa administração, não teve como pegar, guardar um caixa justamente para isso, ou pegou o dinheiro do próprio funcionário e colocou para outra coisa. Como é que ele resolve essa coisa? Aí o risco do negócio é integralmente dele, né? O trabalhador que presta o serviço, ele tem que receber sempre o salário dele. O empregador não pode parcelar. Tanto que um dos requisitos para ser qualificado como um empregado é a alteridade, ou seja, o risco do negócio nunca é do trabalhador, é sempre do empresário. Então, não consigo te pagar, o empresário vai ter que dar o jeito dele. O risco do negócio é todo do empresário. Então, é sempre bom ter uma boa administração, uma boa assessoria, uma boa orientação e um bom caixa também, né? Um caixa reserva para quando o dia mal chegar, ele conseguir honrar todos os compromissos. Na pandemia, nós tivemos muito isso, né? De muitas empresas que, assim, elas não se prepararam para aquele momento e aí, como elas não tinham a produção, elas não tinham caixa suficiente para poder pagar os trabalhadores. E mesmo relatando uma situação de calamidade pública, a justiça acabou não sendo complacente. Por quê? É uma questão legal, está na lei. O risco do empreendimento não é do trabalhador, é do empresário. Então, ele tem que se organizar. Muitas empresas tiveram que vender muitos bens. Tivemos empresas que assim tiveram que fechar praticamente o negócio, tentar um parcelamento na justiça, mas esse parcelamento não é um parcelamento legal. Então, tinha que ter a anuência da outra parte para conseguir receber. Foi um período bem conturbado, mas isso acendeu uma luz para todo mundo. É sempre bom ter uma boa assessoria e um bom caixa reserva também, porque no dia mal, o trabalhador não pode ser prejudicado. Já diz aí a sabedoria popular que digno é o trabalhador de seu salário. E por conta do isolamento social também vê-se das inteligências artificiais estão muito em desenvolvimento com relação a bancos, em relação a emprego. E como é que vocês projetam isso para os empresários? Porque é bom eles terem esse auxílio que são vocês. Como é que vai ser essa demanda nova de empregado, inteligência? Como é que vocês veem assim, o Brasil no futuro com relação a isso? O Brasil está se desenhando, né, nesse aspecto aí, e é importante que as pessoas elas tomem cuidados, determinadas cautelas. A gente sempre diz que a máquina nunca vai superar a força de trabalho humano, né? A gente tem essa perspectiva, mas hoje a gente vê muitos empregos sendo extintos, justamente sendo substituídos pelas máquinas, né? Então, hoje, até em alguns lugares já se fala sobre a inteligência artificial, por exemplo, para a advocacia. Isso nos Estados Unidos já começou a ser implementado já até de uma forma tímida, mas será que é possível? Né? Acredito que não, porque imagine, a advocacia, no caso da advocacia mais especificamente, a gente lida muito com caso a caso. Então, não adianta a inteligência artificial ter aquele modelo, aquele padrão identificado, porque tem casos que são peculiares. Seria o mesmo que um psicólogo, por exemplo, né? Será que você consegue desabafar com a Alexa, por exemplo? Não. Você precisa o quê? Desse contato, dessa interação, né? Até para que você consiga resolver ali problemas que existam dentro de você, no caso da psicologia em si, da psiquiatria, e a inteligência artificial não vai conseguir te propiciar isso. Então, o ser humano continua sendo essencial. Mas é claro que o avanço da tecnologia faz com que
muitas profissões acabem sendo extintas e que a gente tenha que redobrar o cuidado também, né? Principalmente nesses casos aí de fraudes, utilizando inteligência artificial, principalmente em questões bancárias, que a gente tem visto muito, né? Utilizando imagens de outras pessoas, isso tem sido lançado nos noticiários. É importante que a gente tenha muito cuidado, principalmente porque lá no escritório a gente atende muitos casos assim, né? De pessoas que tiveram dados violados. Empréstimo contratado. Sim. Vai. E são Parcial. valores altos. Só por conta da selfie seria? Sim. Sim. Que isso? E às vezes o banco, né, até agindo dolosamente, imagine que você aderiu a um contrato de cartão de crédito. Aí você vai lá e faz a selfie para o cartão de crédito. Aí ele usa aquela mesma selfie para o empréstimo. Aí, além do cartão de crédito, daqui a pouco vem um valor na sua conta, um desconto no seu benefício. E aí tudo fica bem complicado para o advogado desamarrar todos esses nós, né? Porque, assim, é tudo muito bem orquestrado a tal ponto de que, às vezes, até a própria pessoa ela tem dúvida se de fato ela fez. Aí, quando a gente começa a cavar toda a situação, né? A buscar mais a fundo, a gente identifica que ela tinha aderido a um determinado cartão de crédito. E aí o banco usou a imagem dela para fazer um consignado. Ao próprio banco? Sim. Sim, sim. Que isso, gente. Tem que tomar muito cuidado. Então, a cautela é indispensável para os dias atuais, em todos os momentos, né? Então, às vezes é um contato que você recebe, principalmente hoje no Instagram, às vezes você recebe links, até mesmo meio duvidosos, ou até mesmo de gente conhecida, e quando você clica, a pessoa tem acesso, aí troca a sua senha, e daqui a pouco a gente só vê a pessoa desesperada, dizendo: hackearam meu Instagram, meu Facebook, estão pedindo dinheiro. Gente, não façam Pix. Tem gente que usa as nossas fotos, às vezes, dizendo que trocou de número. É o crime realmente organizado. Caramba, e acaba que também a máquina não vai ter o feeling que todo ser humano tem, né? Essa intuição inata na gente a poder resolver cada caso. Ela vai seguir a programação dela. Então, se ela tiver programada para uma determinada coisa, ela vai seguir aquilo dali, mecanizado. Diferente dessa sensibilidade que é inerente ao ser humano. É por esse motivo que a gente diz, né, que a máquina não vai conseguir superar o ser humano. Mas a tecnologia tem avançado a tal ponto de que hoje muitas coisas, elas tem todos esses aspectos, né? Como a gente até mencionou aí a questão da Alexa, né? Sem qualquer tipo de marketing, mas hoje é um sistema integrado em que você dá um comando, ela liga isso, liga aquilo. Então, as coisas têm avançado nesse sentido, mas a força de trabalho humana ainda é essencial. Senão pode ocorrer muita injustiça, né? Até porque no direito, em muitas situações, tem que pensar fora da caixa. Não tem como ser aquela situação mecânica, robotizada. A gente tem que pensar fora da caixa, tentar linkar uma coisa na outra, um detalhe faz toda a diferença no processo. Então, acho muito difícil a inteligência artificial substituir a força de trabalho humano, como bem o Dr. Romário colocou. Beleza. Você tem algum recado para deixar para o empresário, para a galera do INSS, pessoas que estão precisando da ajuda de vocês? Olha, gente, o ideal é que vocês sempre busquem assessoria, que vocês busquem se informar a respeito dos seus direitos, porque isso vai fazer a diferença, principalmente nas questões do INSS. Você que é empresário também, você que tem o seu negócio, que lida com trabalhadores, com relações de trabalho, é importante que você tenha esse cuidado também, que você observe determinadas coisas que podem gerar prejuízo, né? A prudência já diz aí, a sabedoria popular, que é a mãe de todas as virtudes. Então, seja prudente, busque sempre uma orientação jurídica, uma assessoria jurídica. Você que é aposentado, pensionista, ou você que quer se aposentar também, você que quer se afastar pelo INSS, busque uma assessoria para você estar sempre por dentro dos seus direitos e você ter sempre o melhor direito. Obrigado novamente por estar aqui, por esclarecer tanta coisa que eu nem imaginava que existia. E como é que o pessoal para achar vocês nas redes sociais? Bom, nas redes sociais, basta procurar, por exemplo, no nosso Instagram, que é o Romário Bezerra _advocacia. Lá, todos os dias, nós fazemos publicações, nós organizamos um cronograma de publicações. Então, segunda-feira é dia de direito do consumidor, terça-feira é direito previdenciário, quarta-feira é para os empresários, não é? Quinta-feira é direito de família, sexta-feira é direito do trabalho. Nós temos o nosso site, basta que você digite lá www.romariobezerraadvocacia.adv.br. Lá você vai se manter informado. Tem o nosso WhatsApp também, você que quer nos contactar. Basta que você anote aí o número, que é o DDD 21 97677 8704. Se você é empresário e quer uma assessoria jurídica também, quer tirar algumas dúvidas, nós temos um número exclusivo de atendimento para esse público, que é o 97720
7050. DDD 21, repetindo, 97720 7050 para os empresários ou servidores públicos, que é a área de atuação aqui do Dr. David, e para o público em geral, questões previdenciárias, trabalhistas ou cíveis, é o outro DDD, que é o 21 97677 8704. Quero agradecer também pelo presente, né? Maravilhoso para mim e para nossa equipe. Galera, comentem, compartilhem, sigam o pessoal lá. Obrigado para quem ficou até aqui. E, galera, até a próxima. Forte abraço. Um abraço.